Bom dia a todos. Nesse momento, daremos início a mais uma edição do Mês Tecnológico. A Central de Suporte aos Usuários da Informática do TJRN, o Agile, será o condutor da palestra de hoje, dando continuidade ao Mês Tecnológico 2021, promovida pela CETIC. Serão dadas informações sobre o funcionamento do balcão virtual e o atendimento via chatbot, além de apresentar os tutoriais e manuais desenvolvidos para o uso dos sistemas e ferramentas do Poder Judiciário Potiguar e disponíveis na intranet. Como palestrante, teremos o servidor Paulo Henrique Pinheiro de Souza, graduado em Tecnologia em Banco de Dados pela Faculdade de Natal, com pós-graduação em Redes de Computadores pela UniRN e está na CETIC desde 2017. Atualmente no cargo de chefe do setor de sustentação dos sistemas judiciais. Paulo será auxiliado esta manhã pelos colegas Ivânia Camelo e André Oliveira, da CETIC. O programa Mês Tecnológico discute temas ligados à tecnologia da informação no meio jurídico, para trazer dicas e esclarecer dúvidas aos usuários do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. As palestras são realizadas pela plataforma Zoom e, posteriormente, disponibilizadas no canal do YouTube do TJRN, youtube.com/canal TJRN. A todos um excelente evento e, com a palavra, o servidor Paulo, da CETIC. Bom dia a todos, obrigado pela recepção, Emanuele. Em nome do secretário de Tecnologia da Informação, Gerânio Gomes, quero cumprimentar todos os participantes aqui. E aqui a gente vai ter uma conversa falando um pouco sobre o funcionamento do Agile de uma maneira geral, apresentar um pouco aí das demandas que entram dentro do Agile, sobre os nossos manuais, tutoriais, videotutoriais que se encontram disponíveis na nossa intranet, que o usuário pode fazer uso, né? E vamos falar novamente um pouco mais sobre o chatbot, o balcão virtual, né? Uma ferramenta que foi lançada recentemente, dia 2 de julho tivemos a apresentação oficial do chatbot e o início de sua atualização. Então vamos falar um pouco mais sobre ele no dia de hoje, nessa manhã. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, o tema de hoje vai ser sobre o Agile, sobre o chatbot. A gente vai dar uma visão geral sobre a central de serviços, denominada Agile. Vamos falar sobre os sistemas que mais são demandados dentro do Agile, por parte dos usuários. E vamos falar novamente sobre o balcão virtual e sobre o chatbot. Inicialmente, vamos iniciar e vamos falar da visão geral. Hoje, na nossa central de serviços, o Agile, ele atende aproximadamente cerca de 4.000 usuários internos, né, aqui dentro do próprio tribunal, além de diversos outros usuários externos e que também fazem uso do nosso serviço. Então, como exemplo desses usuários externos, a gente tem aí usuários de cartórios, nós temos usuários de outras instituições, de outros órgãos, como o Ministério Público, como as defensorias, como as procuradorias, OAB, as polícias, a Secretaria de Saúde Pública, entre outros, os advogados, né, que estão sempre aí registrando chamado conosco. Então, assim, temos uma gama muito grande de usuários, um público muito grande, que registram chamados junto à nossa central de atendimento, central de serviços, o Agile. Esses chamados, né, assim, geram um volume de atendimento muito grande para as nossas equipes. Então, mensalmente, a gente tem aí uma média de 6.000 chamados registrados, né?
Então, todas essas demandas, elas caem para os nossos times internos aqui de atendimento, a gente vai falar um pouco mais à frente, para que sejam dadas as respostas, as soluções a essas demandas, né? Então, se a gente observar esse gráficozinho aí, é uma evolução do mês do ano 2021, desculpa. Então, a gente vê que tem aí uma linha praticamente reta aí em torno do número de chamados. Se observarmos aqui, a partir do mês de maio, mês de junho, né, e aí aqui o mês de maio, isso foi pós-mudança da versão do PJE, que trouxe uma série de dúvidas aí para os usuários, então tivemos uma elevação dessa demanda, chegando aí ao pico de mais de 11 mil chamados registrados durante o mês de junho. Já no mês de julho, ainda nem terminamos, estamos aí em dia 23, já temos mais de 8 mil chamados registrados, igualando aí o final de maio. Uma observação bem interessante, que o final de maio, ele vinha nessa mesma constante aqui. Os 3 últimos dias do mês de maio, que foi exatamente durante a mudança, começaram essas elevações. Então, aqui, sofremos esse pico durante o mês de junho. O mês de julho, várias dessas dúvidas, várias situações do PJE já foram corrigidas, então a gente já está diminuindo aí um pouco esse volume, mas ainda assim um número muito alto de chamados, né? Uma coisa que seria importante destacar para vocês que uma mudança desse porte traz uma série de impactos para tudo, né? Para o sistema propriamente dito e especialmente para os usuários, por se tratar de coisa nova, né? Mudanças de funcionalidades, mudanças talvez de um recurso dentro do menu, algum problema que venha acontecer pós-mudança, então isso impacta diretamente uma série de pessoas, uma série de coisas e impacta diretamente na nossa central de atendimento. Esse aumento que teve aí no mês de junho acabou nos trazendo um backlog de chamados, né, nas nossas filas de atendimento, e esse backlog acaba gerando alguns atrasos nos atendimentos aos usuários. A gente recebe aí de vocês as informações, algumas reclamações de que os atendimentos estão demorados, mas é porque como a demanda foi além do que a gente vinha atendendo mensalmente de uma forma tão rápida que, digamos, não conseguimos ter braço suficiente para atender a todo mundo. Contudo, a CETIC, né, junto com as equipes de atendimento das nossas contratadas de apoio, que são as equipes que atendem os usuários, com as próprias equipes internas, a gente vem trabalhando fortemente na tentativa de regularizar essas situações e voltar o atendimento para dentro de tempos aceitáveis, né, de solução, para que a gente possa voltar mais ou menos ao que era, ter uma maior celeridade na resolução desses chamados. Adiantando um pouco aqui, hoje, para os usuários registrar os seus chamados junto à nossa central de serviço, nós dispomos aí de 5 canais de atendimento. Então, todos esses canais aí estão disponíveis para que os usuários possam fazer o registro de suas ocorrências. A primeira delas aí é o nosso telefone, né, que aí, inclusive, houve uma mudança ontem, né, até a quarta-feira, o nosso número de abertura era o 6404, como todos já conheciam. Esse número ele foi substituído ontem pelo 8390, para quem está discando internamente, pode discar somente o final do telefone aí, e para quem está ligando externo, aí liga o número completo, 3673-8390. Essa mudança, ela ocorreu após o encerramento do contrato de telefonia que o tribunal tinha com a operadora antiga, né? Então, encerrou esse contrato, foi feita a migração para o número novo, foi feita a divulgação desse número
com os usuários, já se encontra na página do tribunal, a comunicação social enviou e-mail para todos os servidores, colocou uma matéria falando lá no site, divulgamos em alguns grupos aí de usuários, de WhatsApp de usuários, chefes de secretaria, por exemplo, o grupo dos próprios magistrados, também divulgamos isso aí. E a partir desde ontem, estamos operando o atendimento telefônico por esse número novo. Outros canais seria a abertura via internet, né, que é o que a gente chama de Agile Web, o Agile Web Mobile, que seria praticamente você abrir o endereço do Agile em seu dispositivo portátil, seja celular, seja tablet, então você também consegue fazer abertura, acompanhamento dos seus chamados por lá. Temos agora um chatbot, temos agora não, já tem um tempo que funciona, um chatbot para abertura de chamados, né, através do WhatsApp, que é esse número que está aí, 5561 933007022. Esse canal ele só funciona para os usuários internos do tribunal, ele não serve para usuários externos, porque precisa ter um cadastro na nossa ferramenta de gerenciamento de chamadas, então não serve. E temos o Agilizap, que esse é um canal exclusivo, dedicado para os magistrados. Esse gráficozinho aqui, ele demonstra um pouco como é a nossa volumetria de chamada por canal de atendimento. Então, a gente tem praticamente aí meio a meio a abertura de chamados por telefone e pela internet, que é o Agile Web, né? 48% um, 46% o outro. Temos um número menor, que é a abertura por WhatsApp, em torno de 2%, e aí, assim, é uma ferramenta que a gente até recomenda a utilização pela praticidade, né? Você está ali na palma da mão conseguindo abrir o seu chamado, sem a necessidade de ter que ir ao computador, ou então de ter que ligar para a central e aguardar o atendimento. A gente também já recebeu algumas informações de que usuários tentam falar com a central e às vezes não conseguem, o telefone dá ocupado, ou que demora a ser atendido. Tudo isso, dependendo de como estão as nossas demandas, né, dentro do Agile, isso pode impactar. Essa situação que eu falei há pouco do pico aí de 11 mil chamados no mês de junho, certamente impactou diretamente na nossa central telefônica. Então, muitos usuários com certeza tentaram ligar e não conseguiram falar, mas não era um problema na nossa central. Na verdade, ela estava congestionada diante do volume de ligações de pessoas querendo abrir os seus chamados. Então, diante disso aí, assim, a gente faz a recomendação da utilização dos dispositivos de abertura via internet, via celular, porque você não precisa perder esse tempo aguardando a ligação telefônica. E tem uma outra situação que é muito importante quando os chamados são abertos pela internet ou pelo celular, que o próprio usuário, você usuário, vai estar descrevendo qual é a sua necessidade. Então, você consegue dar um detalhamento maior de qual é a sua necessidade. Coisa que, quando você está falando com o atendente, pode acontecer na interpretação dele, na hora que ele está digitando o chamado lá para você, esquecer de colocar uma informação que seja importante, que seja crucial para a gente dar a sequência no atendimento, né? Já tivemos casos aí sim, e esse detalhamento ele é fundamental para as equipes que atendem identificar, de fato, sua necessidade e agilizar a solução do seu chamado, seja um problema, seja, então, algum pedido que esteja sendo feito, né? Então, teve casos de chamados que foram abertos pela internet, que foram abertos por WhatsApp, onde o usuário se limitou a informar o número de um processo, ou se limitou a informar o nome dele, ou se limitou a informar o nome do sistema. Então, assim, essa é uma informação que
Para quem vai atender, seja a pessoa que está recepcionando o chamado ou a equipe que vai dar o andamento propriamente, é muito vaga, né? Ela não consegue andar com aquela informação. Então, é muito importante que na abertura dos chamados, ah, vocês, se forem abrir pela internet, vocês detalhem ao máximo a situação que está ocorrendo, se possível, inclusive, adicionando telas, imagens, porque isso ajuda bastante as equipes que vão atender e agiliza no atendimento, né? Então, é fundamental essa informação aí. Esses são os nossos canais de atendimento. Passei aqui. O horário de funcionamento da nossa central é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, né? Então, de segunda a sexta, temos equipes atendendo aos agiles, e aos sábados, domingos e feriados, esse horário é somente de 8 às 18. Então, ele funciona como um atendimento de plantão, né? Esses técnicos recebem as demandas do fim de semana. São bem mais baixas, né, por ser fim de semana, mas temos equipes aqui atendendo durante os finais de semana e feriados. Todo chamado, quando nós vamos registrar, né, a gente costuma já usar alguma expressãozinha no início dela. Estou com problema e tal coisa. Estou solicitando uma instalação de um sistema, né? E essas frases, essas expressões, ela nos remete ao tipo de chamado que o usuário está querendo registrar. Então, no caso, quando eu estou pedindo aí a instalação de um programa, quando eu estou solicitando a configuração de uma impressora, eu estou me referindo ao que seria uma requisição de serviço, né? Tem um exemplo aí, requisição de serviço ou solicitação. Instalação de um software, configuração de um periférico, solicito vincular o meu perfil a um sistema específico. A requisição de serviços são aqueles pedidos que o usuário faz à central que eles não causam nenhuma interrupção na execução de suas atividades. Ou seja, você está trabalhando normalmente, mas está precisando de algo adicional, digamos assim. Eita, eu estou fazendo aqui a gravação de uma audiência, mas vou precisar quebrar esse vídeo que foi gravado em mais de um arquivo e não tem o programinha instalado. Então, você vai solicitar a instalação do programa lá de divisão dos vídeos, né? É algo que, naquele momento, ele não está atrapalhando, ele não está impedindo a execução de sua atividade, pois você pode gravar a audiência e depois, em momento posterior, fazer essa quebra dos arquivos. Quando você fala que tem algum equipamento que não funciona, minha impressora não imprime, meu computador não está ligando, ou então a unidade entra em contato com a central e informa que está sem rede lá e não consegue utilizar os sistemas. Aí a gente já está tratando de um incidente, que a gente chama de um incidente. Então, incidentes são todos aqueles eventos que eles causam uma interrupção na execução das atividades do usuário, ou então uma degradação, né? A gente teve o exemplo aí de ontem, o PJE estava trabalhando de forma lenta, então ali ele estava degradado, estava atrapalhando a execução das atividades. A gente trata isso como sendo um incidente. Essas informações, elas são importantes, ou até para a questão do nível de priorização que a gente vai dar aos chamados. Então, uma situação como essa, por exemplo, do PJE de ontem, a gente vai tratar esse incidente como um incidente de alta criticidade e vai procurar dar uma agilidade maior, tentar resolver o quanto antes aquela situação para que os usuários eles possam desenvolver suas atividades de maneira normal. Então, esses são nossos tipos de chamados na hora que vamos abrir
as ocorrências. Eu estou passando essas informações e mais à frente vocês vão entender por que elas são necessárias para as equipes de atendimento aqui do Agile. Essa é uma telinha que eu trouxe do Agile Web só para demonstrar essa questão do incidente, né? Quando a gente vai fazer a abertura de um chamado no Agile Web, que clica lá, no caso aqui eu selecionei que era um sistema judicial, selecionei que era PJE primeiro grau, e aí ele me traz aqui se é um erro ou se é uma solicitação. Então, aqui eu já consigo escolher. Se eu digo que é um erro, automaticamente para o sistema ele está entendendo que a gente está tratando de um incidente. Se eu seleciono aqui solicitação, o sistema vai entender que se trata de uma solicitação de uma requisição de serviço. Isso funciona diferente quando a gente está abrindo o chamado pela central. Então, a central ela vai fazer essa identificação do que tipo de chamado o usuário está querendo registrar de acordo com o que ele está descrevendo, de acordo com o que ele está relatando. Então, eu ligo para a central, falo com o atendente e digo, olha, eu gostaria de solicitar a instalação do PJE Office em meu computador. Então, eu estou fazendo uma requisição de serviço, o atendente ele já sabe ali que se trata de uma requisição e vai fazer essa configuração dentro da ferramenta. Após a gente abrir o chamado, ou o atendente fazer a classificação, a abertura do chamado lá na central, esses chamados, eles vão ser encaminhados para as equipes de atendimento, a gente chama de fila aqui, né, para as filas de atendimento de cada tipo de demanda. Então, se eu tenho um chamado relacionado ao PJE, temos a equipe de atendimento voltada para o PJE. Se a gente está abrindo um chamado de instalação de uma impressora, de um computador, um programa, a gente já vai direcionar para outra fila. Se for sobre CEU, tem uma equipe específica de CEU, e por aí vai. E quando a gente abre o chamado, né, esse chamado ele tem uma equipe inicial que vai fazer o tratamento desse chamado. Essa equipe, elas estão classificadas aí por níveis e times de atendimento, daí o nome aqui, níveis e equipes de atendimento, e que no nosso tribunal eles estão divididos em 3 níveis. Temos o primeiro, segundo e terceiro nível de atendimento. O que é o primeiro nível de atendimento? São aqueles atendentes responsáveis por receber as demandas dos usuários, de receber a ligação, né, que é aquela ligação que a gente faz para a central, a pessoa que atende, ele vai identificar o seu cadastro no sistema, vai ouvir qual a sua necessidade, qual o seu relato, registrar na ferramenta, já fazer a identificação se é um incidente, se é uma requisição. E se for algo que a gente considera a lei de baixa criticidade, ele mesmo já pode atender por ali. Atender, que eu digo, é dar a solução e informar o usuário. Essa equipe ela também é responsável por tratar aqueles chamados que são abertos pela web, pelo Agile Web Mobile, pelo WhatsApp. Então, eles vão fazer o tratamento desses chamados, ou seja, com base no que você escolheu lá no Agile Web, com base na sua descrição, ele vai identificar qual é a categoria daquele atendimento e quem é o time, quem é a equipe que vai atender aquele chamado. Pode ser ele próprio, primeiro nível, como ele pode escalonar para outras equipes de atendimento, né? O que seriam esses chamados de baixa complexidade que eles podem resolver? A criação de uma nova senha de rede. É muito comum o usuário entrar em contato com a central pedindo para trocar a senha de rede. Então, o próprio N1 ele já pode fazer essa geração da senha de rede. Liberação de acesso ao computador. Estou querendo entrar no computador, não consigo, diz que eu não tenho permissão. Eles já conseguem fazer essa liberação. A orientação sobre algum serviço, alguma orientação mais básica de utilização de um sistema, por exemplo, de algum aplicativo, eles já podem fazer por lá. Sendo algo que não se enquadra nesse perfil aí de chamados de baixa complexidade, eles vão fazer o registro desse chamado normalmente na ferramenta e vai encaminhar
o chamado para o segundo nível de atendimento. Então, o segundo nível de atendimento, ele é composto pelas equipes das nossas contratadas, né? Atualmente, a Lanlink. Eles são responsáveis por atender as demandas que não são possíveis de serem resolvidas lá no primeiro nível. São aqueles técnicos que realizam os acessos remotos aos computadores do usuário para tentar verificar o que está acontecendo, de repente acompanhar com o usuário o procedimento que ele está fazendo e não está dando certo alguma coisa. São aqueles usuários, são aqueles técnicos que realizam os atendimentos presenciais, quando não é possível o atendimento remoto. Então, existe o deslocamento para a unidade para que eles façam esse atendimento presencial, né? Uma configuração de uma impressora, a mudança de computador de um lugar. Então, isso tudo é feito pelas equipes de segundo nível. E temos os times de terceiro nível, que são nossas equipes de especialistas, a gente chama de especialistas, que são os servidores da própria CETIC, os servidores que atuam aqui na CETIC, e temos também especialistas de empresas contratadas, né? Então, a equipe de terceiro nível, ela fica mais para tratar aqueles problemas de alta complexidade, que precisa de uma análise maior, mais detalhada, para poder solucionar o problema e até para repassar essa informação para os outros níveis, de forma que no futuro essas equipes elas possam dar esse atendimento sem a necessidade do chamado ser escalonado, né? Então, às vezes, o chamado chega na fila do segundo nível, o segundo nível realiza um procedimento, ele não consegue resolver, ele escala esse chamado para a equipe de terceiro nível e fica aguardando para que eles solucionem por lá. Então, é comum a gente ter contato com a central, dizendo assim, meu chamado foi aberto, mas ainda não foi solucionado, ninguém me retornou. Em alguns momentos, na verdade, não é porque o chamado está parado, está esquecido, não foi atendido, não. Na verdade, o chamado está sendo tratado por um especialista, algo que demanda um determinado tempo, para poder ele passar a informação da solução e a gente dar continuidade ao atendimento desses chamados, né? Então, se alguém liga para a central e o usuário diz assim, o atendente diz assim, olha, seu chamado está sendo tratado pela equipe de especialistas dos sistemas judiciais, pela equipe de especialistas dos nossos sistemas administrativos, legais, né? Tipo o Sigajus, no PED, no GE. Então, essas equipes lá por trás estão analisando o problema, vendo se é uma falha no sistema, vendo se é alguma configuração específica, se é algum procedimento que o próprio técnico poderia ter executado, mas ainda não sabe, e aí já vai passar essa orientação para que eles possam fazer esse atendimento. Então, essa seria a atividade, ou seria o tipo de atendimento que nossos especialistas eles realizam. Ainda sobre nossas equipes, né? O primeiro nível de atendimento é uma equipe da contratada, da Lanlink, que ela não fica aqui dentro do tribunal, fica nas instalações da própria empresa. Então, toda ligação que é feita não cai aqui para dentro do tribunal, na verdade, elas são direcionadas para nosso time de primeiro nível, que fica na contratada. As equipes de segundo nível, né, que ficam distribuídas aí em cidades que a gente considera cidades polo, então, por sua localização geográfica, ou então pelo porte daquela comarca, a gente tem técnico alocado, isso para facilitar, para tentar agilizar o atendimento das demandas daquelas localidades, né? E aí o técnico que está naquela localidade, ele não é exclusivo para atender. Hoje nós temos técnicos distribuídos aqui em Natal, temos técnicos em Parnamirim, Açu, Mossoró, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. Então,
visando dar uma maior agilidade e celeridade nos atendimentos, né? Essa turma fica distribuída aí no interior do estado, para que se tiver um atendimento, Mossoró, por exemplo, tiver um atendimento em Areia Branca, eu não preciso mandar um técnico daqui de Natal até Areia Branca. Mossoró pode deslocar um dos técnicos que ficam lá para realizar o atendimento, para isso ser mais rápido. Pau dos Ferros, da mesma forma. Ele atende às demandas de Pau dos Ferros, obviamente, mas se precisar atender um chamado, por exemplo, em São Miguel, ele vai mandar o técnico que está lá em Pau dos Ferros, que seria mais próximo do que a gente mandar uma pessoa saindo de Natal, né? Então, por esse motivo, fizemos essa distribuição, essa divisão aí dos polos de atendimento para tentar atender melhor a todo o estado. Gostaríamos muito de poder ter um técnico em cada comarca, mas não é possível. Então, a gente atende dessa forma. Temos as equipes de especialistas, como eu falei há pouco, né? Essas equipes são as pessoas da própria casa, como eu disse. Temos as equipes de especialistas do PJE, as equipes de especialistas do DPS, Departamento de Projetos e Sistemas, que tratam aí dos nossos sistemas legados aí, SIGAJUS, SIGPRE, CISPAG, Ponto Eletrônico, todos esses sistemas. Temos as equipes que dão suporte aos sistemas nacionais e do CNJ, por exemplo, Bacenjude, Renajude, o Siscom-DJ, né? Temos uma equipe de atendimento da SGE, da Secretaria de Gestão Estratégica, para tratar aí as demandas relacionadas a GPS-JUS, por exemplo, né? Então, esses são nossos times de especialistas. E temos o apoio de outros servidores da CETIC, né? São servidores que, assim como eu, a gente dá apoio a todas as áreas de atendimento. Então, às vezes, uma pessoa que está atendendo lá uma demanda do terceiro nível, um analista lá do PJE, pode precisar de uma informação mais específica e ele pode recorrer a gente para tentar auxiliar, tentar apoiar aí nessa informação ou em realização de testes, uma série de situações. E, quando necessário, atendemos também aos próprios usuários. Não sei dos que estão participando aqui, mas alguém já deve ter recebido aí o atendimento feito por mim, feito por outro colega aqui da CETIC, né? Então, assim, somos uma equipe de apoio que tenta ajudar aí a todas as outras áreas e também ao usuário quando necessário. Bem, aqui a gente encerra um pouco sobre essa parte da visão geral da central de serviço, né? E vamos falar aqui um pouco sobre os sistemas que mais são demandados dentro dessa central, ou seja, os chamados que mais são abertos dentro dessa central. Antes de falar propriamente dos sistemas, do que é demandado, a gente precisa entender como é que é feita essa classificação, essa identificação do chamado para que o técnico ele possa fazer o atendimento. Então, na hora do registro do nosso chamado, né, que a gente faz lá aquela solicito, no caso o exemplo aí, a instalação do PJE no computador ARIVU01. Então, no momento que a gente está fazendo isso aí, está fazendo a descrição do chamado, né, que é a descrição detalhada do chamado, eu já estou informando o que é que ele precisa. Já estou dizendo aí, por exemplo, que se trata de uma solicitação, já estou dizendo aí que é a instalação de um aplicativo, que seria aqui a nossa categorização do chamado, instalação de um software do aplicativo. E aí, com base nessas informações, com base nas informações dos dados do usuário, nome, login, localidade, telefone, e essas informações do chamado propriamente dito, a equipe do primeiro nível lá, que é quem faz a classificação, ou quem recebe a ligação de vocês, usuários, ele faz essa categorização dentro do sistema de gerenciamento de chamados, né? E aí faz
o encaminhamento da demanda para os times poder atender. A junção dessas informações de categoria mais descrição, ela ajuda muito no atendimento das demandas. Como eu disse lá no princípio, isso aí já dá um norte muito grande para quem vai atender, para tentar entender qual é a dificuldade, qual é a necessidade. Com essas informações que estão contidas lá no chamado, né, no momento da abertura do chamado, a gente aqui da CETIC, né, o time de gestores aí, quem fica fazendo o acompanhamento da central, do andamento, do que chega, do que está sendo resolvido, atendido, o que tem pendente, a gente consegue gerar uma série de indicadores relacionados à central como um todo, né? E aí, com esses indicadores, a gente pode fazer gerência junto aos times de atendimento, junto às equipes de atendimento envolvidas com cada demanda específica. Nesse gráfico aí de exemplo, que está na tela, né, a gente gerou um indicador para saber quais são os sistemas mais demandados ao longo deste ano, né, 2021. Então, se a gente observar aí nesse cenário, nesse gráfico, o PJE vem liderando aí com uma quantidade bem expressiva, né? Então, dos 10 primeiros sistemas mais demandados ao longo de 2021, 3 são relacionados aí a sistema judicial, os 3 primeiros aí, PJE primeiro grau, SAGE primeiro grau e SG segundo grau, e PJE segundo grau, né? PJE primeiro grau aí com 66% de total dos chamados registrados. O SAGE, que mesmo todas as unidades judiciárias já trabalhando, já utilizando o PJE, ainda é um sistema que é bastante procurado devido ao legado de processos físicos que a gente ainda tem em algumas unidades, né? Então, é um sistema que ainda é bastante procurado. E o PJE segundo grau. Aí, em seguida, a gente tem alguns sistemas administrativos, alguns sistemas do CNJ, né? Temos aí SIGAJUS, temos o CEU, SISCOM-DJ, o CISPAG, por aí vai. Com essa informação do qual é o sistema que está sendo mais demandado, como é que está o volume de procura por esses sistemas, nesse indicador específico, né? Esse é apenas um exemplo que a gente trouxe. A gente pode traçar estratégias para atendimento de demandas específicas. No caso aí do PJE, a gente está traçando estratégias com os nossos times de atendimento do PJE. A equipe de atendimento aos sistemas judiciais da Contratado, da LANIC, a equipe de suporte aos sistemas do próprio tribunal, a equipe de analistas do terceiro nível do PJE. Então, a gente busca formas de tentar abarcar esses chamados aí e tentar atender a todos eles de maneira satisfatória, né? Sabemos aí que temos um backlog grande de chamados relacionados ao PJE, entendemos que tem vários usuários aí que estão reclamando, de conhecimento, porém, como eu disse, estamos trabalhando aí arduamente, tentando corrigir os problemas que estão acontecendo e voltar ao atendimento a tempos razoáveis, tempos aceitáveis de resposta para esses chamados, né? Então, assim, quando a demora ela acontece, não é porque ninguém não está atendendo, na verdade, é porque o volume está alto, estamos todos envolvidos, mas como a procura está muito alta, ainda não conseguimos dar vazão. Várias coisas já foram solucionadas e já começamos a sentir aí, a verificar uma diminuição em relação a esses chamados aí, né? Ainda analisando esses indicadores, né, uma outra forma de analisar, também podemos perceber
situações de chamados, de ocorrências, que na avaliação da gente seriam ocorrências que o próprio usuário ele poderia, digamos, resolver, ou então poderia sanar a sua dúvida, entender o porquê daquela dificuldade, sem a necessidade da abertura de chamado com o agir, né? Então, eu trouxe aí alguns exemplos. Encontramos vários chamados relacionados à usabilidade dos sistemas. Então, como exemplo, eu coloquei aí como criar um ofício requisitório no SIGPRE. Tivemos diversos chamados nessa situação, e isso é algo que, com um material de apoio, a gente conseguiria resolver. Chamados de usabilidade de serviço. Como eu crio uma sala simultânea no Zoom? É outra situação. Chamados de renovação de senha. O carro-chefe aí, solicite nova senha do PJE, mas temos isso de outros sistemas, por exemplo. Chamados de orientação, onde encontrar tal informação, no caso aí, onde encontrar o link da sala de reunião do Zoom. Então, todas essas situações que chegam até a central são situações que o próprio usuário ele poderia ir atrás, digamos assim, né, dessa resposta, buscando nossos materiais de apoio, né? Temos aí locais dentro da intranet do tribunal, onde a gente pode conseguir esses materiais, tutoriais, videotutoriais, ir lá, identificar a necessidade que você tem e tentar resolver. Se depois disso aí, vocês realmente não conseguirem sanar, né, aquela dúvida, tirar aquela dúvida, ou verificar o procedimento que vocês estavam querendo, aí sim faz esse contato com a central e as equipes elas vão atender. A gente está falando isso porque se você for buscar esse material, né, se você fizer a leitura desse material, isso vai ser muito mais célere para você, usuário, né? Não vai ter que ficar aguardando lá o atendimento, o retorno de um técnico. Quando os chamados são abertos, eles entram numa sequência, numa fila de atendimento. Esses chamados, eles possuem tempos para atendimento, que a gente chama de SLA, né, de nível de serviço. Então, o chamado, na hora que entra, ele não tem que ser atendido de imediato. As equipes elas têm um tempo para atender aquelas demandas, e muitas vezes os usuários eles não sabem disso e acabam reportando que está demorando, que ninguém fez contato, mas, na verdade, os chamados eles ainda estão dentro lá dos seus SLAs. E se você fizer o uso dos materiais, você não vai ter que esperar, não vai ter que enfrentar isso aí, né? Sem contar que, de uma próxima vez, você já vai conseguir fazer o que está precisando, o que está querendo aí, sem ajuda, sem o auxílio de ninguém. Esses tutoriais, né, esses materiais, eles podem ser encontrados aí em locais diferentes na intranet do tribunal. Um dos locais seria a área de manuais e guias dentro da área da CETIC, na intranet, né? Esse seria esse link aí que está aqui na tela. Aqui eu trouxe um recorte apenas dessa área da CETIC. Então, se a gente clicar lá, secretarias, Secretaria de Tecnologia da Informação, aqui nesse menu do lado direito, aqui embaixo eu vou ter a opção de manuais e guias. Então, aqui a gente vai encontrar uma série de documentos que podem auxiliar os usuários, né? Eu citei o exemplo lá atrás de como criar uma sala simultânea do Zoom. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, como é que eu faço a gravação de uma reunião no Zoom? Já tem um documento aqui que orienta como fazer isso aí. Então, aqui você já não precisaria mais entrar em contato com a CETIC para pegar com a CETIC, eu digo com a Agile, né, com a Central de Serviço, para pegar essa informação para poder fazer a gravação. Você já consegue, por aqui, esclarecer essa dúvida. Outro local onde a gente pode encontrar os materiais
são nas áreas dos próprios sistemas, né? Então, quando a gente vai lá na aba de sistemas do tribunal, na intranet, né? Vou voltar aqui essa imagenzinha só rapidamente para tentar ilustrar. Acho que eu voltei demais, eu fui além, na verdade. Aqui. Se eu vier aqui, ferramentas, sistemas, eu vou abrir as áreas dos sistemas que temos na intranet do tribunal, né? Seria esse link aí, intranet TJRM, juiz.br, acessar os sistemas. E aí aqui eu trouxe um recorte, né, de como a gente pode encontrar esses materiais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o sistema de núcleo de perícias. Quando eu vou lá nos sistemas, clico em núcleo de perícias, ele me traz a área do sistema lá, e eu tenho aqui nessa opçãozinha aqui os vídeos tutoriais, por exemplo, relacionados ao NUPEG. No sistema Panorama, mesma coisa. Quando eu clico lá, eu tenho aqui os tutoriais falando sobre o sistema Panorama. Em alguns sistemas, como o SIGAJUS, por exemplo, que é um sistema um pouco, não posso dizer mais complexo, mas assim, que é maior, com mais funcionalidades, e aí a gente tem uma gama maior de dúvidas dos usuários quanto à utilização, nós temos inúmeros videotutoriais explicando as funcionalidades dentro do sistema. Então, se a gente fizer a visualização desses conteúdos, já conseguimos por aqui atender a nossa necessidade sem precisar demandar o Agile para isso aí, né? O PJE, por exemplo, lá também tem a área de vídeos explicativos de utilização do PJE, também com uma extensa, com vários e vários vídeos explicativos de conteúdos lá para a utilização do PJE, né? Então, aqui a gente deixa essa orientação, essa recomendação para que vocês utilizem um pouco mais esses manuais, porque ajuda vocês próprios, né? Não vai precisar ter que ficar recorrendo ao suporte para fazer isso. Não que as equipes elas não vão atender, não vão informar, não é isso que a gente está dizendo, nem quer. Mas é por uma questão mesmo digamos, comodidade de vocês, de já resolverem na hora, não terem que ficar aguardando, como eu disse, né? Então, eu sugiro, a gente sugere aí a utilização desses conteúdos aí de apoio. Bom, aqui a gente encerra falando sobre a central de serviços, né? Informações sobre central de serviços. As dúvidas que surgiram aí durante essa parte da central, do Agile, né? Eu não estou lendo aqui o chat, peço desculpas aí, mas os colegas Ivânia e André, eles estão coletando as dúvidas que porventura surgiram, tentando esclarecer as que forem possíveis, mas que depois iremos discorrer sobre elas para tentar esclarecer algumas. E aí eu vou entrar aqui agora para a gente falar novamente um pouquinho sobre o balcão virtual. Bom, como foi dito no webinário, lá no dia 2 de julho, né, o balcão virtual ele foi instituído aqui no tribunal através da portaria conjunta número 38, de 2021. O balcão virtual, ele trata de um atendimento ao cidadão jurisdicionado aí de maneira virtual, como o nome já diz, né, por meio de videoconferência, sem a necessidade de um agendamento, ou seja, ele não precisa entrar em contato com a unidade primeiro para marcar um atendimento e depois ele ser atendido. Ele já pode entrar direto nesse atendimento. O horário de funcionamento instituído na portaria é que o balcão virtual ele deve funcionar das 8 às 14 horas de segunda a sexta-feira
E o servidor escalado para o atendimento do balcão virtual, ele pode exercer esse atendimento, ele pode prestar esse atendimento, tanto presencial, lá na vara, ligar o computador e ficar fazendo atendimento por lá, como ele pode fazer isso de casa. Não impede, desde que ele tenha a infraestrutura necessária, ou seja, microfone, caixa de som, webcam, então ele pode fazer isso de sua casa sem nenhum problema. Os meios de acionamento do balcão virtual. Como eu posso acionar o balcão virtual? Bom, hoje os usuários eles podem acionar o atendimento por balcão virtual através do WhatsApp, do chatbot, com esse número que está aí na tela, 40 42 05 40. Então, o usuário ele precisaria salvar esse número no seu dispositivo e aí, a partir daí, iniciar uma conversa com o chatbot para que ele chegue à informação que ele necessita. Ele pode acionar o balcão a partir do banner balcão virtual que tem na página do tribunal e ele pode acionar a partir dos canais de atendimento do próprio tribunal. Então, essas são as formas que os usuários eles podem solicitar o atendimento lá via balcão virtual. Eu trouxe um recortezinho apenas para ilustrar como funciona aqui. Eu tenho aqui a imagem de uma conversa com o chatbot a partir do celular, né? Então, eu iniciei aqui, o chatbot iniciou com a saudação, eu informei na opção o que é que eu estava querendo, no caso aqui eu estava querendo a informação de uma unidade judiciária, ele me perguntou se era uma unidade do primeiro ou segundo grau, eu informei que era uma unidade do primeiro grau, e aqui segui o atendimento até ele me trazer a informação desejada. Então, esse aqui seria o acionamento por WhatsApp. Se eu quiser, pelo banner do balcão virtual, então, na página do tribunal, aqui do lado esquerdo, eu já tenho esse banner, balcão virtual. Esse banner, na hora que eu clico, ele vai me remeter a uma conversa com o WhatsApp, porém, como eu estou do computador, ele vai me remeter a uma conversa pelo WhatsApp Web. Então, se o usuário tiver com o WhatsApp Web aberto, automaticamente ele vai abrir lá naquela instância do WhatsApp a conversa com o chatbot. E uma outra forma, essa mais direta, é na página de canais do atendimento do tribunal. Então, se a gente baixar lá, navegar na página dos canais de atendimento, vamos observar que em várias unidades, né, pelo menos unidades judiciárias, todas acredito que já estejam lá configuradas, a gente já tem o link aqui da sala do balcão virtual, onde o usuário, ele, ao clicar, já vai ser direcionado para o atendimento. Então, aqui são as formas por onde os usuários eles podem requisitar aí o atendimento do balcão virtual. Como já foi dito também lá no webinário, para facilitar a utilização por parte dos servidores aí no atendimento com o balcão virtual, a gente adotou a plataforma Zoom, por se tratar da mesma plataforma já utilizada para a realização das audiências, né? Então, para minimizar aí os impactos ou qualquer tipo de dificuldade, resolvemos manter a mesma ferramenta, né? Foram criadas contas exclusivamente para esse serviço, ou seja, cada unidade recebeu uma conta do Zoom para o atendimento ao balcão virtual, né? E aí, aqui vale de novo a observação, essa conta não é a mesma que é utilizada para a realização das audiências, né? Então, assim, aquela conta corporativa que as áreas receberam, que as unidades receberam para fazer audiência, ela não deve ser utilizada para o balcão virtual, bem como a conta que foi criada para o balcão virtual, elas não devem ser utilizadas para a realização de audiência. Primeiro porque você vai estar ocupando a sala do balcão para fazer uma audiência e se o cidadão quiser falar com a unidade, não vai conseguir. E segundo, porque são contas limitadas que, se for fazer uma audiência com ela, vai comprometer a audiência. Então, assim, a gente não pode fazer esse uso
da conta do balcão virtual na realização das audiências. A sala de atendimento do balcão virtual, ela deve permanecer aberta durante todo o horário do expediente. Então, aquele servidor que estiver responsável por atender ao balcão virtual, seja em home office, seja fisicamente, presencialmente na unidade, ele tem que lembrar de, ao iniciar o expediente, abrir o Zoom, abrir o computador, abrir o Zoom, logar na conta e conectar a sala de audiência, abrir a sala do Zoom, né? Recebemos já alguns chamados nesse sentido, de que a pessoa disse, não, eu estou com o Zoom aberto, mas os usuários estão dizendo que não conseguem falar com a gente, porque apenas se conectou ao Zoom, mas não abriu a sala para que os usuários pudessem acionar. E aí, pensando, né, nessa última explicação aí, a gente trouxe aí alguns dos chamados que foram mais comuns ao longo da utilização do balcão desde o dia 2 para cá, né? Desde que fizemos a apresentação, dia 2 de julho, até ontem, quando eu consultei, tínhamos em torno de 170 chamados registrados aí relacionados a balcão virtual, né? E aí, dentre esses chamados, as ocorrências mais solicitadas, né, mais pedidas, foram essas aí. Meu login e senha do balcão virtual, eu não recebi, eu não sei qual é, né? O login e a senha, ele havia sido passado pela presidência num ofício circular, mas divulgamos essas informações de login e senha padrão, que foi o que a gente criou, com os atendentes do Agile. Então, hoje, se alguma unidade ainda não sabe seu login e senha, podem entrar em contato com o Agile, podem entrar em contato com a gente também, que a gente vai informar qual é a credencial de acesso para aquela unidade. Outra demanda foi criação de conta para o balcão virtual, né? De fato, devem existir lá diversas unidades que ainda não estão atendendo, que querem atender com o balcão virtual. Nesses casos aí, a gente orienta que faça a abertura do chamado realmente, dizendo qual é a unidade, que aí aqui nós faremos a criação dessa conta e a informação dela, bem como a inclusão dessa informação nos canais de atendimento do tribunal e do chatbot, que é o terceiro item aí. Foram outras demandas que nós recebemos, usuários pedindo para incluir a unidade dele para aparecer como canal de atendimento lá, fazendo parte do canal de atendimento no site do tribunal e também no chatbot. Outra demanda foi relacionada à instalação do Zoom, instalação e também configuração do Zoom, dos computadores, né? Apesar de termos disparado essas instalações via políticas de rede, e a grande maioria dos computadores já tiveram o Zoom instalado, mas ainda recebemos algumas demandas solicitando instalação ou solicitando algum tipo de configuração. Se o usuário realmente identificar que no computador que ele vai utilizar, e especialmente se for um usuário que vai trabalhar de casa, usando o seu equipamento pessoal e não tiver, né, pode solicitar a instalação do Zoom. Chamados solicitando configuração do som do Zoom, né, para poder ouvir ou falar com a pessoa, e da webcam. Essa do som teve uma demanda que foi bem interessante, que era, como é que eu sei se tem uma pessoa querendo falar comigo na sala do balcão? O Zoom, ele dispõe de um recurso que você habilita para que, quando o usuário tentar entrar na sala, o Zoom ele vai emitir um som para que você saiba que tem alguém querendo participar. Voltando lá na parte dos manuais, tem uma parte específica lá do manual básico do usuário que ensina como é que faz essa ativação, né? Então, para quem tem essa necessidade, para ficar alertando quando alguém entra na sala,
pode dar uma consultada lá no manual que já vai conseguir fazer essa configuraçãozinha. Muitos chamados solicitando orientação de uso, e, na verdade, essa orientação não é nem relacionada ao balcão, na verdade, seria em utilização do Zoom, porque, se a gente for pensar, o balcão, ele na verdade, é um atendimento pelo Zoom, né? Então, recebemos diversos chamados relacionados a isso, e os chamados de solicitação, né? Então, tivemos aqui a parte de solicitação de caixas de som, de microfones, para poder utilizar nas unidades. Mais uma vez, quero reforçar que esse pedido desse tipo de material, ele não precisa ser feito no Agile, nem a CETIC, seja por ofício, memorando, processo no SIGAJUS. Essa solicitação desse tipo de material, caixa de som e microfone, eles podem ser feitos diretamente ao almoxarifado, lá como se faz normalmente uma solicitação de algum outro tipo de material, e solicitação de webcam, unidades informando que não possuíam webcam para o atendimento do balcão virtual. Nesse ponto, quero informar que, assim, os chamados que nós tínhamos aqui de solicitação desse tipo de equipamento, nós atendemos, mandamos um memorando essa semana liberando aí, alguns webcams dentro da nossa reserva técnica, o pouco que tinha, a gente atendeu já, mas que já estamos em processo de aquisição de novas webcams para essas necessidades futuras, unidades que vão precisar fazer o atendimento do balcão virtual e ainda não tem. Então, assim, estamos em processo de aquisição de mais webcams aí para atender essas necessidades. Bom, aqui eu vou encerrando minha apresentação. Não sei se a gente já deu como é que está o tempo aí. Estamos abertos aqui para as dúvidas, né? As dúvidas, como falamos, elas estão sendo registradas lá no chat. A gente pediu que fossem registradas no chat, porque fica mais fácil de tentarmos responder, tá? Então, eu vou receber aqui agora as dúvidas, vou fazer a leitura aqui de algumas das dúvidas. A Agile Web constantemente apresenta problemas se não consegue concluir o chamado. Refiro-me ao atendimento via WhatsApp. Bom, assim, aqui é um canal que eu utilizo bastante para abertura de chamado, esse da abertura. Não tenho encontrado dificuldades, mas vou verificar com a nossa equipe aqui que faz a manutenção no chatbot para ver se identificamos alguma coisa, né? Algum problema, alguma configuração, mas confesso que é o canal que eu mais utilizo exatamente pela praticidade. PJ atual vive dando problemas. Bem, aqui não entra muito no nosso mérito aqui da nossa palestra, eu vou pular esse item. Minha dúvida é uma recomendação para o atendimento do Agile. Criar manuais também para os atendentes. Na corregedoria temos uns sistemas antigos e sempre que precisamos habilitar um novo servidor desses sistemas, o atendimento do Agile não sabe fazer. Seria importante a gente levantar que sistemas são esses aí para verificar se não temos essas documentações. Balcão virtual. Em 15 dias de funcionamento do balcão virtual, e pelo menos aqui na terceira sigla de Natal, só tivemos 2 atendimentos, e um deles foi por erro. A população em geral não tem acesso com facilidade, os advogados continuam preferindo o WhatsApp. Bem, aqui, assim, a gente não... A informática, como toda a CETIC, ela não tem muito como modificar o perfil das pessoas que estão procurando, né? Podemos trabalhar numa maior divulgação, fazer uma nova divulgação em relação ao balcão virtual,
para ver se os usuários eles passam a utilizar mais essa ferramenta. Quanto ao atendimento por WhatsApp, no webinário do Balcão, lá no dia 2, ficou claro que isso é uma decisão da unidade, se ela vai continuar utilizando o WhatsApp como sendo a ferramenta de atendimento ou se ela vai utilizar o chat do próprio Zoom, que foi a ferramenta, o dispositivo que ficou homologado para a utilização do balcão virtual. Então, cabe realmente à unidade definir qual vai ser a sua ferramenta. Quando indago por que não buscar atendimento pelo balcão, responderam que eu acho o WhatsApp mais rápido e acessível. Mais uma vez, se a unidade prefere utilizar o balcão, fica a critério, o WhatsApp como atendimento do balcão fica a critério da unidade. Penso que só vai funcionar se as unidades encerrarem totalmente o atendimento via WhatsApp no horário de 8 às 14. Acho uma pena, vez que os usuários estão reportando preferência pela facilidade em outro canal. Aqui o balcão ele ficou definido, né, como foi instituído lá pela presidência, que a ferramenta seria o Zoom com o atendimento por vídeo ou o atendimento por chat do próprio Zoom. A unidade, insisto, se preferir utilizar o WhatsApp como sendo a ferramenta, fica a critério. Pedido de recuperação de Marcelo Moura, pedido de recuperação de senhas são constantes, mas a maioria dos sistemas já possuem automação para recuperação. Isso, Marcelo, dentro do que a gente falou lá, né? São aqueles chamados onde o próprio usuário ele pode fazer, digamos, esse autoatendimento, né? Porque os sistemas eles já dispõem disso aí. Um exemplo, o PJE dispõe lá de um local onde o usuário pode clicar no esqueci minha senha, ou então nova senha, e a ferramenta vai disparar ou a senha ou um link para que ele possa gerar a nova senha. Pode acontecer de o usuário não receber esse e-mail, aí já na verdade não é um problema de senha, de repente o seu e-mail cadastrado na ferramenta não está atualizado, não está correto, por esse motivo você não recebe, né? Mas de maneira geral, no PJE falando especificamente, é o seu e-mail cadastrado lá dentro do sistema e aí você já recebe. É muito comum também usuários solicitando senha do NUPEG, senha do Sigajus, senha do e-mail, né? Quase todos os nossos sistemas aqui, eles são integrados com o nosso AD, com o nosso login e senha de rede. Então, a partir do momento que eu troco minha senha da rede, automaticamente eu estou trocando a senha de quase todos esses sistemas. NUPEG, contra-cheque, declaração de bens, auxílio saúde, RH, quase todos eles são vinculados, o e-mail, são vinculados à senha da rede. Então, se você pediu uma troca de senha de rede recentemente, não precisa você pedir depois em outro chamado a sua troca de senha do Sigajus, porque ela é a mesma senha da rede, né? Vamos mais comentários aqui. Criação de novos manuais, ok. Estamos aqui com a utilização do balcão, também já falamos. Mas... tem um aqui de Karenine Prata. Fala no sentido do TJRN ter feito um grande investimento no balcão e ficar subutilizado. Penso que precisa de mais propaganda. Pois é, Karenine. Então, assim, acho que talvez precisemos realmente fazer uma outra divulgação quanto ao balcão virtual, para que os usuários, né, a população de maneira geral, ela possa fazer mais uso disso aí. Eu acho que por lá elas vão conseguir uma informação muito mais rápida, né? Até porque a ideia, como foi dito lá no webinário, é que a gente incremente os recursos, as funcionalidades dentro do balcão virtual. Então, ele não fique limitado lá a abrir a página da consulta pública para verificar um processo.
é que a gente possa inserir novos recursos lá dentro do balcão e ele possa ser utilizado disso aí, tá certo? Bem, pessoal, aqui, pelas informações que tem no chat, e das que me mandaram aqui pelo WhatsApp, já não temos mais dúvidas, tá? Então, acho que estamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer aí a participação, a presença de todos e dizer que estamos abertos para qualquer esclarecimento, qualquer informação que porventura venha a surgir depois. Não sei se a comunicação quer fazer algum encerramento, alguma coisa. Gostaríamos de agradecer a sua participação nesta manhã e encerrar, né, este momento. Até a próxima sexta. Tá bom? Ok. Bom final de semana Obrigado. para todos. Tchau, tchau.